Queremos cumprimentar os queridos e amados irmãos com a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus, Pai eterno, Pai santo, em cuja presença estamos e nos encontramos. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, suplicar a Ti pela Tua graça, pelo Teu poder, que nesta tarde o Teu Espírito Santo convide as pessoas, aqueles que são, Senhor, escolhidos Teus, estão precisando de uma palavra, de um renovo, de uma cura, de uma libertação, da salvação que há em Cristo Jesus. Que o Senhor possa, Pai, soprar o vento do Teu Espírito e ministrar aos corações com poder e glória. E nós acreditamos que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, porque Teu é o poder, a glória e a honra para sempre. Amém. Deus eterno, que nessa tarde, Pai, o Senhor possa estar despertando os Teus filhos, neste momento, Pai, às 15 horas da tarde, para estarem aqui conosco, Senhor, ouvindo a Tua palavra, aos pés do Senhor, ouvindo as Tuas palavras. Esse era o papel de Maria, e o Senhor falou que Maria escolheu a melhor parte, esta não lhe será tirada. Então, meu Deus, que nesta tarde vidas possam, Pai, optar por escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, ouvindo as Tuas palavras. Continua operando em nosso meio, que através dessa live vidas sejam salvas, tenham um encontro contigo, sejam libertas. Que através, meu Senhor, da ministração da Tua palavra, do poder da oração, o Teu Espírito venha convocar muitas pessoas para estarem conectados, meu Deus, e essas pessoas provar e ver que o Senhor é bom, e ver que verdadeiramente o Evangelho é poder de Deus, poder que restaura, que cura, que liberta, poder que traz a revelação dos Teus mistérios, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Alacando neve, asteme, candarábia, decmia, suíde como névia. Deus, e nós cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que os irmãos já começaram a se conectar. Hoje nós falaremos de cinzas de um avivamento, parte 2. Vai ser uma mensagem em continuação do domingo passado. E Deus vai continuar ministrando aos corações de uma maneira muito especial. Mas antes de nós entrar na mensagem, nós vamos ouvir um hino. E eu queria que vocês meditassem bem na letra deste hino. Queria que vocês estivessem atentos à letra deste hino. E enquanto o hino vai passando, você vai aí se conectando, meditando na letra do hino e convidando outras pessoas para estarem conosco, marcando o nome delas na sua arte de compartilhar. Você já vai compartilhando e marcando outras pessoas, porque eu percebi que a atitude de marcar outras pessoas está sendo uma estratégia boa do Espírito Santo para que outras pessoas possam se conectar, e ainda que não veja essa live no momento que ela está sendo transmitida, mas verá mais tarde. Então é muito importante você marcar outras pessoas, porque eu já tenho observado que pessoas que foram marcadas assistiram depois, e pessoas que assistiram depois já se interessaram em querer ouvir até as mensagens anteriores. Então tudo isso é resultado da palavra de Deus, porque a sede e a fome, ela é das palavras de Deus, e as pessoas estão começando a ter sede e fome pela palavra. O próprio Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você compartilha, você está até evangelizando, você está até edificando o corpo de Cristo. E outra coisa que eu observei também é que as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube também estão entrando em contato conosco pelo bate-papo do Instagram, pelo Message, pelo WhatsApp e até por intermédio de ligações. Agora, por quê? Porque a palavra está penetrando
está escrito que a palavra vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra está penetrando e as pessoas estão se interessando pela palavra. Então, o interesse pela palavra e pelo Deus da palavra, isso já é indícios de um avivamento. Então, nós estamos buscando esse avivamento e essa mensagem que eu comecei a pregar domingo passado, hoje vai ser a parte 2 dessa mensagem, fala justamente sobre o avivamento. Então, enquanto os irmãos estão compartilhando, se conectando, marcando outras pessoas, vá ouvindo esse hino, porque esse hino ele tem a ver um pouco com a mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos começar a aquecer as turbinas aí. É filho de dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, ministério apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Sua roupa é elegante, evangeliza todo dia, distribui literatura, vai pra ciclo de oração, canta na congregação, tá de bem com seu irmão, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que eu estou aqui. É um presbítero respeitado, é um diácono aprovado, é pastor itinerante, sua pregação é um levante, dá o dízimo na igreja, dá oferta todo dia, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, somos todos fracos. É um cantor tão renomado, é um porteiro educado, obreiro de muito valor, é amigo do pastor na escola dominical. Ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Pai, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que eu estou aqui. Aleluia. Oh, meu Pai. Glória a Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E é por isso que eu estou aqui. Jejua quase todo dia, ora também de madrugada, fala na televisão, tem família respeitada, participa de congresso, prega em Camboriú, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Glória a Deus. Mas o extraordinário. Vai glorificando a Deus aí, vai digitando aí. Só Jesus é forte. Vamos começar a digitar essa frase. Só Jesus é forte. O menino nos nasceu, o filho se nos deu. E ele será chamado de Deus forte. Digita aí, só Jesus é forte. Oh Senhor, ajuda os fracos, queremos vencer. E como águia, seja bem-vindo, querido. Rejane Leite, seja bem-vinda, minha irmã. Luciana já está online, Claudiane, Jefferson, Maria Clara, Márcia, Diaconisa, Edileuza Tavares, seja bem-vinda. Eu vi também a minha prima Edileuza, ali do Paraná. Sejam bem-vindos. Morreste na cruz por mim. Te agradeço, meu Pai.
se conectar aí, se ligar com o Eterno, aquele que é tremendo, poderoso. Glória a Deus. No decorrer da mensagem eu vou fazer um comentário sobre esse hino. Mas eu queria vos falar que a partir deste momento nós vamos introduzir a mensagem, a parte 2. Eu vou só colocar aqui um fundo musical. E a Deus toda a glória. Estou feliz porque esses dias recebemos mais testemunhos de pessoas que estão sendo alcançadas através das lives e para quem tem uma pequena através empresa, das orações, até porque pessoas que participam das lives têm entrado em contato conosco e feito seus pedidos de oração, e temos orado por áudio, por ligação telefônica, e essas pessoas têm retornado para dizer que foram curadas, que foram libertas, que alcançaram a vitória. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre naquilo que lhe apraz. E na terça-feira eu nem dei todos os testemunhos, porque o estudo foi uma maravilha. A gente mergulhou no estudo da palavra, fizemos intercessões fortes pelo povoado São Pedro, que estava passando por um momento de mortandade, por Penedo, minha cidade natal, pela China, Argentina, tem alguns países que a gente está orando com mais intensidade, e nisso não deu tempo de eu compartilhar os testemunhos, porque Deus está fazendo maravilhas, curas, restaurações. Deus me tocou para fazer um áudio de 12 minutos pelo WhatsApp, e para a glória de Deus nós recebemos muitos testemunhos desse áudio. Deus me inspirou para falar para as pessoas como guardar a sua mente. Eu vou até pedir o pastor Rodrigo, que é ele que controla o nosso canal do YouTube, para ele colocar esse vídeo de áudio no YouTube, para que mais vidas sejam alcançadas, porque eu só compartilhei com as pessoas que estão no meu contato de WhatsApp. Bem, queridos, nós vamos fazer a mesma leitura que a gente fez domingo passado e vamos falar Cinzas de um Avivamento, parte 2. Então, na semana passada a gente falou dos grandes avivamentos que houve no passado e chegamos nos anos 1950 até a década de hoje. Então nós vamos dar continuidade aos avivamentos mais recentes que tivemos nesses últimos anos, até nós podermos entrar nesse contexto. Repare que na semana passada eu li esse texto e eu falei que ia chegar um momento da mensagem, que a mensagem vai durar uns 3 domingos, que eu ia entrar nesse texto que eu vou ler para vocês. Mas por enquanto nós temos que estudar a história do avivamento na história da igreja. Amém? Para nós entender esse momento que foi profetizado, falado por Jesus no monte. Vamos lá? Mateus 24, é a mesma leitura do domingo passado, versículo 9 a 14. Mateus capítulo 24, versículo 9 a 14. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. Isso aqui, escândalo e traição no meio cristão, é cinzas de um avivamento. É o que
de um grande avivamento que já passamos, o que sobrou foi as cinzas. Mas a nossa esperança é que debaixo das cinzas tem brasas acesas, que são os remanescentes. São as igrejas que perseveraram na doutrina, no amor, na comunhão, no partir do pão e etc. E uns aos outros se aborrecerão. Essa guerra almática, né, de aborrecer um ao outro, de contender um com o outro, de provocar um ao outro, também é cinzas de um avivamento. Mas até nós chegar nessa questão, nós vamos ainda dar uma passeada pelo avivamento que vivemos. E essas cinzas que, infelizmente, nós temos encontrado cinzas de um avivamento, mas por debaixo delas tem brasas acesas, porque em todos os tempos da história Deus conservou homens e mulheres de Deus que não dobraram o seu joelho diante de Baal, mas que estão firmes com o Senhor. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Queridos, como eu falei na semana passada, eu muito ouvi falar do avivamento dos anos 80. Eu me lembro que eu era criança e eu passava com frente à igreja dos crentes. E eu via aquele gemido, aqueles gritos, aqueles choros. E as portas eram fechadas. E depois eu entendi que culto de oração e culto de doutrina, as portas eram fechadas, porque os crentes tinham um momento grande de oração, de clamor, de se humilhar diante de Deus. E através daquilo vinha um grande avivamento nos cultos de portas abertas. Eram almas que aceitavam a Cristo, eram vidas que eram renovadas, batismo com o Espírito Santo, cura. Mas eu passava de longe assim, via isso, e eu sabia que algo diferente estava acontecendo ali dentro. Mas eu pude viver o avivamento dos anos 90. Porque nos anos 90 já estava um auge do avivamento, resultados de um avivamento. Inclusive, irmãos que eu conheci no início da minha fé, eram irmãos que tinham experimentado este avivamento, um avivamento de cura, de libertação, de salvação. Eu ainda ouvi ditos de pregadores que vinham para grandes cruzadas, porque na época do avivamento investiam muito em culto no meio da rua. Os cultos eram feitos em ruas e fechavam a entrada e a saída de uma rua, e ali ficava uma aglomeração de milhares de cristãos. E eu ouvi dizer de pessoas que usavam crack, cocaína, maconha, cigarro, iam até o palanque, né, que no momento que há um cenário de uma cruzada, o palanque se torna um altar, e deixavam ali as drogas. O Espírito Santo não só convencia através do poder de Deus, como também gerava no pecador um desejo absoluto de renúncia. Na hora o pecador vomitava o pecado, deixava o pecado no altar. E eu conheci ex-presidiários já nos anos 90, foi quando aceitei Jesus, ex-presidiários que eram batizados com o Espírito Santo. Deus tinha tirado eles da cadeia, ou seja, era para passar muitos anos, e Deus criou uma situação e tirou eles da cadeia antes, porque lá dentro se converteram, foram batizados com o Espírito Santo, receberam o poder, receberam o dom da palavra, dom de revelação. E teve um desses que foi meu pastor uma época, irmão Luiz, ali do estado de Sergipe, esse presidiário. E eu conheci muitos, tem até o esposo da pastora Madalena, pastor Augusto, foram homens que fizeram parte do avivamento, que Deus tirou mesmo do pó do pecado e levantou e colocou no meio dos príncipes. Então,
eu convivi com pessoas que experimentaram da convenção, do batismo com o Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo. E esse avivamento era tremendo, porque as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Agora, quando a gente vai para essa mensagem cinzas de um avivamento, a gente vê que depois do ano 2000, o avivamento começou a diminuir. E em vez de verem homens e mulheres humildes, cheios do Espírito Santo, a gente via alguém que ainda estava com um pouco de unção, com a brasinha do avivamento dos anos 90, dos anos 80, se gabando por uma unção. Aí nisso entra a vaidade eclesiástica, a vaidade religiosa, a vaidade espiritual. E nisso que acontece? Entra a vaidade. Aí nisso os vasos do Senhor, os obreiros, até vamos dizer profetas, né, que tem pessoas que têm ministério de profeta, foram perdendo mais do poder, da unção, da essência. Aí é onde vai aparecendo a cinza. A cinza é o resíduo de um avivamento, é o que sobra de uma fogueira, é a cinza. E as brasinhas vão ficando fraquinhas. As brasas vão ficando bem fracas. E a gente foi vendo do ano 2000 para frente uma queda no avivamento. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu vi a irmã Valdice de Propriá, uma mulher que fez parte do avivamento ali em Alagoas e Sergipe, Deus tirava ela de Sergipe, Propriá, e levava até Penedo, não só até Penedo, mas Maceió e outros lugares de Alagoas. Nos anos 90, a irmã Valdice, ela conversando com a gente numa mesa ali em Penedo, na casa da irmã Diva, irmã dela de sangue, ela disse que via um gelo entrando nas igrejas. E realmente, depois disso, a gente viu muitas igrejas caindo na fé, no avivamento. As igrejas perderam o sentido do jejum, da oração. A gente viu muitos de nós, povo de Deus, se esfriando espiritualmente. E aqueles que conservavam uma unção, um avivamento, não todos, mas uma grande parte se envaideceram. E a gente começou a perceber que estava entrando as cinzas. E essas cinzas, elas estavam personificadas na religiosidade. As pessoas queriam agora mostrar espiritualidade através de aparência, de símbolos. A gente começou a ver muitos cristãos, especialmente pessoas do Rio de Janeiro, da Bahia, começando a usar roupão, andando com cajado na mão, assim, muitos rituais simbólicos para mostrarem que eram do mistério, que eram profetas, que eram diferentes. Só que se andassem com esse tipo de simbologia, né, na indumentária, e tivessem em si o amor ao próximo, o amor às almas, a oração, o jejum, mas eram pessoas, a maioria delas que eu andei, que outras pessoas andaram, eram pessoas que o testemunho de Cristo estava lá embaixo. Queriam ter só uma aparência. E eu me lembrei dos fariseus, porque na época de Cristo, o avivamento no meio do povo de Israel estava lá embaixo. O que sobrou do avivamento de Israel na época de Cristo foi o fariseísmo. Os saduceus foram seitas judaicas. Foi cinza. E o que Jesus mais fez no seu ministério, além dele pregar as boas novas, dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É aquela mensagem de amor, de salvação, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas Jesus também pregou muito conserto, e Jesus
bateu com quem? Jesus bateu de frente com os fariseus, com os saduceus, hipócritas. Vós limpai o exterior do prato, mas o vosso coração está cheio de rapina. Então, Jesus veio introduzir o avivamento de volta para Israel, para a nação judaica. Mas aonde tem avivamento, tem confronto. Aonde tem avivamento, tem o ato de protestar. Por isso que Martinho Lutero, em 1517, ele deu início à reforma, ao reavivamento, fazendo o quê? Protestando a Igreja Católica Apostólica Romana, que era considerada igreja cristã, mas uma igreja cristã que estava desviada da sã doutrina, dos bons costumes, entendeu? Da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Então, aonde tem avivamento, tem confronto, tem protesto. Então, Jesus Cristo, ele protestou, em especial, os fariseus. E eu percebi que dos anos 2000 para cá, aqui no Brasil, começou a entrar religiosidade. As pessoas queriam demonstrar que eram espirituais através da indumentária e não através do amor, através do perdão, através da santidade, através do temor de não se corromper, do temor de não ser materialista, do temor de não ofender o irmão, de não desagradar a Deus, porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então a gente foi vendo que foi ficando cinzas de um avivamento. Cinzas de um avivamento. E essas cinzas do avivamento também, elas são destacadas pelo antropocentrismo, a doutrina do homem. O homem estava tirando Cristo do centro para colocar ele mesmo como centro. E a gente tem que viver uma doutrina cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro. Cristo é o centro de todas as coisas. É Ele que está no meio dos 7 castiçais. Quer dizer, Ele está no meio. Ele é a estrela maior. Ele é o grande. Glória a Deus. E foi quando entrou o ego religioso. Eu sou pastor. Eu sou pregador. Eu já viajei em não sei quantos países. Eu arrebatei multidões. Eu preguei e Jesus salvou milhares de milhares. Então, o eu vai entrando. E às vezes, o homem, através do poder de Deus, viveu uma exaltação. Foi honrado, porque Deus honra, Deus exalta. O homem cresceu, aí em vez de continuar se colocando como servo humilde, como amigo de Deus, como obreiro da seara de Cristo, ele vai se colocando como eu sou, eu posso, eu faço. Aí o Senhor me trouxe esse hino de Marcos Antônio que a gente ouviu antes de eu entrar na mensagem. E eu queria até ler o hino para vocês, né? Quem está na live desde o início ouviu o hino. Esse hino que diz: só Jesus é forte. O nome do hino é Realidade. Aí o cantor Marcos Antônio fala assim: é filho de dirigente, dá testemunho de crente, é também conceituado, no ministério é apoiado, é maestro do coral, canta no grupo musical, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Porque às vezes as pessoas elas querem se gloriar por um currículo cristão. Tem um anel de teologia, tem um anel do meu médio, do meu bacharel, do meu mestrado, do meu doutorado. É conceituado. No meu acadêmico sou psicólogo, sou advogado, sou juiz e ainda sou pastor, mas ainda
é fraco, só Jesus é forte. O apóstolo Paulo disse que ele era fariseu de fariseus, doutor da lei, da tribo de Benjamim, e ele foi mostrando todo o seu currículo. Só que ele falou que era o menor dos apóstolos. Ele falou que era o mais miserável. Por quê? Porque pode ter um currículo grande, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Quando você fica só no seu currículo e você coloca você como centro, Jesus fica lá embaixo, cuidado, você pode estar perdendo o restinho da brasa que tem em você e ficar só cinza. E nós estamos vivendo esse momento onde, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas aquele que persevera até o fim, ou seja, aquele que manter sua brasa acesa, será salvo. Então nós estamos vivendo cinzas de um avivamento. Agora, a revelação que Deus me trouxe nessa palavra é que esse evangelho será pregado em todo o mundo. Então Deus vai soprar a cinza, a brasa vai ficar em evidência, que é o amor de Deus na minha vida, a misericórdia de Deus na minha vida, o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, sabe, a graça de Deus na minha vida vai ficar presente, a brasa vai ficar forte e vai vir um fogaréu. E para que esse fogaréu? Para que este evangelho seja pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então eu creio que antes do arrebatamento da igreja, Deus vai soprar a cinza, a brasa vai se fortalecer, a fogueira vai acender e vai ter um grande reavivamento. Aí o cantor diz: sua roupa é elegante, evangeliza todo dia, distribui literatura, vai para círculo de oração, canta na congregação, está de bem com seu irmão, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Só Jesus é forte. Mas o extraordinário de tudo isso, meu Deus, é que a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é por isso que eu estou aqui. Então o verdadeiro forte é o fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Joel capítulo 3, versículo 10, parte C. Diga ao fraco, eu sou forte. O verdadeiro forte é aquele que é fraco. E ele reconhece que se há alguma virtude nele, é o poder de Deus. Se há alguma sabedoria nele, é o poder de Deus. Se há alguma inteligência, é o poder de Deus. Se há alguma inteligência administrativa, secular, espiritual, ministerial, é o poder de Deus. Se ele ora e Jesus cura, é o poder de Deus. É um cantor tão renomado, é um porteiro educado, obreiro de muito valor, é amigo do pastor. Na escola dominical ele é sensacional, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte, só Jesus é forte. Jejua quase todo dia, ora também de madrugada, fala na televisão, tem família respeitada, participa de congresso, prega em Camboriú. É interessante que nessas cinzas do avivamento eu conheci pessoas que queriam assim ter abertura para pregar em grandes congressos, dizendo: eu preguei em Camboriú. Só que quando a gente ia ver, né, pregou na tenda, né, que é como se fosse um teste para pregar no ginásio, né? E às vezes pregou 10, 15 minutos, né, porque suou muito para pregar esses 10, 15 minutos, para depois dizer: preguei em Camboriú, mas para mostrar que é forte. Mas pode pregar em Camboriú, até no ginásio, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Então, as pessoas estavam confiando mais no seu currículo do que no Deus que abre as portas. No Deus que exalta, que dá a oportunidade de pregar para multidões, que exalta Ele, não através do currículo dele, mas através da misericórdia e do poder de Deus, porque o pregador pode ter uma grande facilidade de trazer uma mensagem, mas se o poder de Deus não tiver naquela mensagem,
é algo sensacional, é super, mas é algo que fica só nisso, como diz os franceses, super, só nisso. Agora, quando o pregador tem o poder de Deus, aí o próprio poder de Deus coloca ele em lugares altos. Porque o propósito de Deus é que o poder de Deus seja manifestado em nós, para que as pessoas vejam, não, aquele homem ali tem poder, aquela mulher ali tem um poder de Deus. E através disso, as pessoas dão uma oportunidade maior de pregar em eventos maiores. Por quê? Porque o propósito de Deus é das multidões dos ouvintes serem tocados por este poder que flui através de mim e de você. Nós somos apenas um canal, mas é o poder que vai fluir dentro de mim, dentro de você, que vai operar tanto querer como efetuar segundo a boa vontade de Deus, porque a vontade é dele. Jesus disse, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, queridos, cinzas de um avivamento. E as pessoas começaram a serem atraídas pelas pessoas que tinham um ministério. Em vez de serem atraídas para Cristo, começaram a ser atraídas pelas pessoas, atraídas pelo cantor, pelo pregador. E é nesse interim que entra, se o vaso não vigiar, entra o charme, o encantamento, a lábia. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa formosa. Ela pode ser banguela, pode ser negra, ela pode ter algum defeito no nariz, ela pode ter um olho meio troncho, mas a presença de Deus deixa ela formosa. A Bíblia diz que Davi era ruivo, mas de gentil aspecto. A presença de Deus na vida de Davi. Esté não era essas coisas todas, mas a presença de Deus na vida dela fez com que ela fosse escolhida pelo rei no meio de tantas virgens, de tantas mulheres. Então a presença de Deus vai nos trazer algum tipo de formosura, e esse é o brilho do Espírito Santo. Só que as pessoas que têm uma unção, elas atraem, e ela vai chamar a atenção até de pessoas desconvertidas. O mágico mesmo, ele não foi atraído por Cristo na vida de Pedro. Ele foi atraído por Pedro. Em vez dele olhar para o Cristo que Pedro pregava, olhou para Pedro. E ele queria comprar o dom de Pedro. Só que Pedro, ele vigiou com o charme, para não dar lugar a um encantamento. Pedro, ele apresentou a Cristo, ele diminuiu. E ele repreendeu o mágico. E chamou o mágico de filho da perdição. E mandou guardar o dinheiro dele. E ainda foi usado pelo Espírito Santo para sentenciar o mágico. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro foi vigilante. Jesus disse, orai, vigiai, para não cair em tentação. Então nós temos que ter esse cuidado. E nessa cinza do avivamento, a gente viu muitos homens de Deus, mulheres de Deus que tinham um ministério para pregar para multidões, ministério de revelação, de profecia, de louvor, de adoração, sendo enganados pelo diabo, caindo em laços profundos, adultério, corrupção, fama, estrelismo. Estrelismo é cinza de um avivamento, porque no mundo, o mundo tem estrelas. Estrela de Hollywood, estrela da Globo, estrela do samba, estrela do futebol, estrela disso, daquilo, do rock, estrela do rock, do pop. Mas Jesus não tem estrela. Jesus Cristo tem vasos de barro, aonde dentro desses vasos de barro habitam tesouros, que é o poder dele, é o Espírito Santo que nos enriquece,
É o Espírito Santo que nos dá valor. Por isso que o hino diz, você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Somos vasos de barro, mas temos um tesouro. E esse tesouro é o quê? É a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a unção e o poder de Deus dentro de nós. Para que a excelência não seja do vaso, mas seja de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a honra e o louvor. Então, queridos, o que acontece? Muitos caíram, se exaltaram, se ensoberbeceram. As pessoas também começaram a pegar forte em cachês. As pessoas substituíram cruzadas, que eram jejuns durante semanas, para quando o pregador pregasse, o cantor louvasse, houvesse um quebrantamento, um choro, um arrependimento, vida se salvasse, a igreja fosse renovada. Eu me lembro que às vezes tinha irmãos que passavam o ano todinho sem falar em mistério. Às vezes a luta chegava até a esfriar eles, mas na pouca força deles, eles não negavam o Senhor, como Filadélfia, né? Na tua pouca força, não negaste o meu nome, mas guardaste a palavra da minha confiança. Mas quando chegava na época daquele congresso, daquela cruzada, hoje em dia o povo faz congresso só pensando em ornamentação, pensando em indumentária. Antigamente não. O povo fazia congresso pensando no poder de Deus, né? E os congressos virou uma passarela de desfile, né? De desfile. E quando chegava no congresso, irmãos que passavam quase o ano todinho, assim, precisando de um renovo, de um poder, de uma unção nova. Quando era no dia do congresso, a igreja era renovada. Os novos convertidos eram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus salvava mais vidas. Aí o discipulado da igreja aumentava. Quando era no próximo ano, ia ter um número maior para serem batizados nas águas, porque Jesus disse, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulos. Então, isso tudo, aos poucos, nós fomos perdendo isso aos poucos. E dos anos 2000 para cá, foi entrando esse estrelismo. Pessoas que foram exaltadas por Deus, deixaram de jejuar, de orar, de ler a palavra, já estavam no pedestal lá em cima, então estavam tudo na zona de conforto, acomodado. E muitos caíram em pecado. Eu fiz algumas viagens no ano de 2010, 2011, e lá nós vimos históricos de cristãos do Brasil, aplaudido pela nação brasileira, pelo povo, pelo público, mas o público também sem visão espiritual, que lá na Europa, em alguns lugares que passaram, que pela misericórdia o Senhor me fez passar por esses lugares, pregar nesses lugares, fulano, cicrano, histórico de drogas, de vender CD pirata, de má fama, de mau testemunho, de extorquir dinheiro, irmãos, muita coisa mesmo, muita coisa. Então isso é cinzas de um avivamento. A pessoa deixou de ser vaso de Deus, compromissado com Deus, para ser estrela, as estrelas evangélicas. E isso, o estrelismo, é cinza de um avivamento. E nós estamos percebendo que o poder de Deus dentro das igrejas estava fraco. As pessoas não estavam sendo mais atraídas pelo poder de Deus, porque não estava tendo muito poder de Deus mais. Aí os homens saíram da estratégia da oração, do jejum, da humilhação, de entrar na palavra, entrar no joelho. Aí começaram nas estratégias humanas. Campanha do amor. Eu vou lhe entregar uma rosa para você ser feliz na vida sentimental. E foi entrando o esoterismo. As campanhas movidas por objetos para poder chamar a atenção do povo. Claro que nesse meio
tempo de avivamento em escassez, de igrejas frias, né? Mesmo tendo muitas igrejas lutando para conservar o avivamento, conservar a manifestação do poder de Deus. Mas nesse interim, muitos do povo de Deus entraram, né, nesta onda de sincretismo religioso, de crer no objeto. Quando você transfere o poder de Deus para o objeto, isso é esoterismo. Esoterismo. Por exemplo, não era a vara de Moisés que tinha poder, mas foi a obediência de Moisés de usar a vara como Deus mandou. Aí a obediência gerou o poder de Deus. E nesse meio tempo, Deus foi dando estratégias espirituais. Teve muitos pastores, homens de Deus, igrejas, que buscaram do Senhor, e o Senhor deu a direção para fazer atos proféticos. Então você tem que saber discernir o que é ato profético e o que é esoterismo. Eu vou explicar para você. O ato profético é quando o Espírito Santo fala para mim: Wellington, você vai fazer uma campanha e você vai colocar água para todo mundo beber. E através disso eu vou curar, libertar, abrir porta, fazer maravilhas. Porque o povo estava precisando de algo para estimular a fé. Então, esse algo não é o objeto. Esse algo é a atitude. Aí o povo agora vai beber a água, porque acreditou que Deus falou com o pastor que se ele fizesse isso, ele ia ser abençoado, curado, liberto. Então isso é ato profético. O mistério do ato profético está na obediência. De Deus mandar você fazer um ato e você obedecer este ato, e a sua obediência provocar bênção. Eu até já preguei essa mensagem em vários lugares, que a obediência provoca bênção. Só que tinha líderes que não tinham essa comunhão com o Espírito Santo e fazia isso como se fosse algo esotérico. Olha, essa água está ungida. Aí transferiu o poder para a água. E a pessoa estava acreditando mais na água ungida do que no Deus que poderia ungir a água. Então, entre esse paradoxo de ato profético, que é algo bom, algo espiritual, faz parte do avivamento. A Bíblia diz que os lenços do apóstolo Paulo curava, que a sombra de Pedro também curava, né? Então, entre esse paradoxo dos atos proféticos e do esoterismo, o esoterismo começou a crescer. Por quê? Porque nem todas as igrejas estavam verdadeiramente orando para receber de Deus as instruções. As pessoas estavam fazendo campanha por fazer. Eu fui pregar em igrejas que tinha culto de segunda a segunda. Segunda, campanha da finança. Terça, da saúde. Quarta, da vida sentimental. Quinta, todo dia tinha um interesse humano, que muitas das vezes é apenas necessidades básicas. E a Bíblia diz que se eu buscar o reino em primeiro lugar, todas essas demais coisas me serão acrescentadas. Não é errado você fazer uma campanha específica. Só que de segunda a segunda campanha. E eu pregava nessas igrejas, quando eu ouvi os avisos, era campanha de segunda a segunda. Mas você não ouviu dizer tal dia, oração, estudo da palavra. Não ouvia. Então os crentes estavam sem orar. Crente que não ora fica fraco na fé, fica fraco espiritualmente. E os crentes estavam sem ouvir a palavra, sem aprender os mistérios da palavra de Deus. Então isso foi enfraquecendo a igreja. E tudo isso iniciou do ano 2000 para cá. Foram surgindo em escala maior os neopentecostais. Quem são os neopentecostais? São os novos pentecostais. E já está dizendo, neopentecostal, novos pentecostais. Os novos pentecostais, não todos, mas alguns, inexperientes, e começou a ter um exagero de simbolismos.
um exagero de línguas estranhas, um exagero de grito, de tantas coisas, de atos proféticos, a ponto de fazerem atos proféticos que escandalizava os ouvintes, atos proféticos que escandalizava quem estava assistindo ali. Porque se o culto é racional, quando o Espírito Santo manda a gente fazer algo, por mais estranho que seja, o poder de Deus testifica no coração do pecador, no coração da igreja e do novo crente. Agora, quando é do homem, para chamar atenção, para dizer que ali tem um avivamento extraordinário, escandaliza, é estranho e continua estranho, porque não tem testificação do poder de Deus. Aí pronto, aí começou tantas coisas, vamos se vestir todo mundo de vermelho, e não sei o que, e tem coisas que eu não quero nem falar, porque eu não estou aqui para criticar, estou aqui para protestar, porque avivamento tem protesto, entendeu? Agora, o que acontece? Tudo isso foi diminuindo. Eu cansei de ir em vigílias, do povo tá pulando a vigília todinha, e corinho de fogo, e cântico, e mais cântico, e mais cântico. Na hora da palavra, o povão, 50% iam embora. E os que iam embora eram os que mais pulavam. Porque, irmão, quando aconteceu o avivamento dos anos 80, dos anos 90, e tivemos avivamentos parciais no ano 2000 em igrejas, né, cheias de Deus, que buscaram a Deus, que foram os remanescentes, as brasas acesas, que estava escondida por debaixo da cinza do avivamento, mas estavam ali, né, são existenciais, são os remanescentes, são os cristãos que perseveraram na doutrina, no amor, no partir do pão, na comunhão. Quando o avivamento vem, que o poder de Deus vem, que o crente pula, é tão bonito, é tão gostoso. A gente vê o sobrenatural na vida do crente, mas a gente via o povo rodar, pular, e uma coisa sem sal. Tinha gente que pulava e nem falava língua estranha, não tinha nem um som para dar glória a Deus. E aí começava o batuque, todo mundo rodando, pulando, terminava, todo mundo parava. A gente percebia que aquilo ali era de acordo com o toque do tambor, do pandeiro. Era um emocionalismo, era algo da alma e não do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro de eu estar num lugar e uma mulher sair marchando e rebolando, e um obreiro novo, filho meu na fé, disse: Pastor Leto, ele me chamava de Leto, né? Pastor Leto, até porque o povo de Sergipe e Alagoas me chama de Leto. Olha que mistério bonito daquela irmã. Aí eu olhei a mulher lá marchando e rebolando e rebolando. Aí eu olhei para ele e disse assim: não é mistério não, é pombagira. E eu falei meio baixo no ouvido dele. Quando eu falei é pombagira, a mulher que estava lá, sabe, abafando, marchando e rebolando como se fosse mistério de Deus, a mulher se manifestou na hora. Eu digo: olha, o demônio ouviu, até porque no reino espiritual não tem esse negócio de estar perto, estar longe. Se você falar em nome de Jesus, ele ouve. Se você falar em nome de Jesus, ele ouve também. Que no reino espiritual não tem essas barreiras de para ouvir tem que estar perto, não. Aí quando se manifestou, ele olhou para mim. Aí eu fui até a mulher já estava caída e demoniada. Eu digo: pombagira, saia dela agora em nome de Jesus. O Senhor libertou. Então, queridos, cinzas de um avivamento, as pessoas na carne. É por isso que a gente ouvia muitas pessoas dizer: nossa, aquela igreja é um pula-pula, mas é uns crentes que murmura muito, fala muita besteira e fala coisa que não é para falar. Por quê? Porque não estava cheio do Espírito Santo, estava cheio de si mesmo. Você está cheio de si mesmo não é avivamento, é cinza de um avivamento. Então estavam cheios de si próprio. Porque quem é cheio do Espírito Santo sabe conversar. Ele teme murmurar, ele teme falar do próximo, ele teme
em falar coisas que não edifiquem. Porque o apóstolo Paulo fala para a gente ter cuidado com a palavra torpe. E o que a gente mais via era crente falar torpeza. E crente que falava língua estranha, que era uma beleza. Crente que pregava gritando, exortando, né? Conhecido até como o Zé do Cajado, a Maria do Concerto. Mas no dia a dia, meu irmão, aquele concerto todinho que eles pregavam era para eles mesmos. Então, crente contando piadas carnais. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que o que os ímpios fazem nas trevas, até o falar é torpe. E crente, quando se reúne, às vezes falando dos escândalos dos outros, e até usando palavras torpes, palavras pesadas. Uma vez eu fui pregar num lugar e tinha um apóstolo, não sei de onde, e disse que saiu da bruxaria, do satanismo, e a mulher pregando e falando palavras de baixo calão. Não foi conversando, foi pregando palavrões, palavras de baixo calão. E o povo vaza, profetiza, e aquela idolatria com a mulher, porque a mulher saiu da bruxaria, do satanismo. E eu percebi, através do Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo é o nosso selo, é o nosso penhor, ele habita em nós, ele está dentro de nós. O Senhor falou que aquela mulher não era liberta. E o Senhor falou comigo, quando ela terminar de pregar, você vai falar para ela que para ela ser embaixatriz do meu reino, ela tem que deixar com as palavras de baixo calão, para que eu possa libertá-la. Aí o meu coração ardendo, e eu sou uma pessoa que eu sou muito na minha. Tem coisas que eu ouço, que eu vejo, eu fico na minha. Para mim eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo nada, estou olhando para Jesus. Agora, quando o Senhor quer me usar, a ousadia do Espírito Santo, não a minha, a autoridade do Espírito Santo, Alecrândia, Oneplese, da Arábia, a unção do Espírito Santo me toma. E naquele dia o Senhor me encorajou, me animou, e eu me levantei. E Deus usou a minha boca. Mulher, queres ser embaixatriz do meu reino? Deixa as palavras de baixo calão para que eu possa te libertar. Todo mundo se calou, ficou calado. Ela também se calou, porque quando Deus fala, a terra se cala. E o esposo daquela mulher, como cordeiro, começou a chorar, baixar a cabeça e chorou. E disse: eu estava pedindo para Deus usar um vaso para minha esposa, porque os vasos só estavam profetizando bênção, porque a mulher era vaso e tinha saído da bruxaria. E às vezes as pessoas estavam profetizando por conveniência. Às vezes tinha até uma pessoa que estava em pecado, que estava precisando de ajuda para se levantar, que estava precisando de alguém que mostrasse o caminho do avivamento. Meu amigo, é só confessar. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros e sereis sarados. A Bíblia fala: arrependei-vos. Mas o povo só profetizando bênção e enchendo o ego pecaminoso da pessoa, o ego ferido da pessoa. Porque o povo não queria falar a verdade, porque era vaso, era pastor, era isso, era aquilo. Entendeu, queridos? Então, esse negócio de profetizar por conveniência, porque o homem é forte, o homem pode ser porta para mim, o homem pode colocar eu para pregar na sede, o homem pode me indicar para me pregar não sei na onde, porque ele já viajou não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Então, profetizar por conveniência, estava tendo muito isso. E a Bíblia diz que o amor, que é o amor ágape, o amor de Deus, não busca os seus próprios interesses. Então, as pessoas às vezes omitiam a verdade com interesse próprio.
por interesse próprio. E o interesse próprio não é amor, não é avivamento. É cinzas de um avivamento. Cinza. Então, queridos, naquele dia o nome do Senhor foi glorificado e eu ajudei uma mulher pregadora a se livrar de ir para o inferno. Glória a Deus. No avivamento há ousadia para pregar, para profetizar, para protestar. No avivamento há ousadia para corrigir, para redaguir, para repreender. No avivamento há autoridade para falar as palavras da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, no meio do neopentecostalismo, começou a ter alguns exageros pentecostais. E além dos exageros pentecostais, ainda o avivamento ele foi tomando um rumo diferente. Em vez do avivamento levar você a sonhar com a vida eterna, levar você a ter cuidado com a sua salvação, a juntar tesouros no céu, como disse Jesus, levou você a pensar num paraíso na terra, levou você a ser um materialista. Os crentes agora, além de não querer orar, queria oração de quem orava ou de quem dizia que orava, só para conquistas terrenas, só para conquistas humanas. Não tinha mais oração ou pedido de oração para ser batizado com o Espírito Santo, para crescer na graça e no conhecimento, para ser mais espiritual. Não. Era só para conquistas terrenas. Meus empreendimentos, meus negócios, mais uma casa, mais um carro, viagens e mais viagens. Só que não eram viagens missionárias, era só viagens de realizações humanas. Tudo bem, Deus nos dá viagens de paz, de passeio. Ele já me deu muitas e vai continuar me dando. Só que as pessoas estavam pensando só em si mesmo. Não tinha mais esse negócio de repartir o pão, de ajudar quem tem. Às vezes tinha pessoas ali que faziam a obra de verdade mesmo, e os irmãos mais abastados não tinham visão de ajudar. Agora, se viesse uma pessoa que não estava mais no avivamento, estava na cinza do avivamento, profetizando por interesse, malandro, querendo dinheiro, aí só porque falou o que fulano queria ouvir, ganhava ajudas e autoajudas. Mas aquele crente ali que estava orando, jejuando, pagando preço mesmo, orando, o outro crente não ajudava porque não profetizava o que ele queria, porque não revelava o que ele queria. Então as pessoas não estavam mais querendo ouvir o que Deus queria falar. Queria ouvir o que eles mesmos queriam ouvir. Entendeu? E foi quando muitos mensageiros de Deus deixaram de pregar o que Deus queria para pregar o que o povo queria. Se o avivamento estava precário, imagine a esperança da vinda de Jesus. E de 2010 para cá, a situação foi ficando mais decadente. O avivamento mais escasso, a manifestação do poder de Deus mais escassa, mas as igrejas estavam ali batalhando, né? Sempre tendo um remanescente, pastores de oração, grupos de oração, até que Deus trouxe uma resposta. Que resposta? Essa pandemia. Essa pandemia já tem despertado muitas igrejas, muitos pastores, muitos cristãos.
para se voltarem para a palavra de Deus. Pastores que cobravam cachês altíssimos, cantores, pregadores, estão fazendo suas lives de graça. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando no espírito e na alma. Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Igrejas estão voltando a orar, o povo está começando a orar, a buscar, a jejuar, a querer o poder de Deus, a pensar na salvação, pensar na vida eterna. Porque o Senhor falou que o juízo de Deus iniciaria na casa de Deus. A gente está vendo muitos pastores, cristãos, irmãos, irmãs, morrendo de Covid-19. Sabe o que é isso? É Deus preparando e levando para despertar os outros, porque tem muitos que Deus quer usar nesses últimos dias, tem muitos que Deus tem um chamado e Deus quer despertar essa pessoa para o chamado. Aí às vezes Deus permite um ou outro partir para a eternidade, para a pessoa se despertar e ver, não, Jesus está às portas mesmo, porque todo mundo quer a vida eterna, mas ninguém quer morrer. Eu quero ser arrebatado. Eu creio que eu vou fazer a obra até o dia do arrebatamento da igreja. Entendeu? Mas eu vou falar algo para vocês. Esse despertamento oriundo da pandemia é o vento de Deus para soprar a cinza, tirar toda a cinza do nosso meio. É o vento do Espírito de Deus para tirar a cinza e descobrir as brasas, e a chama ficar exposta, o fogo ficar exposto. Labaracando de que me ajo de plasna que ole prek darachot medalha. Oh, glória a Deus, vai reavivar sua igreja de novo, como foi cantado no domingo passado pela pastora Raquel. Reaviva sua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos, começando em meu coração. E nos avivamentos dos anos 80, 90, teve sinais e prodígios. Além de ter, os sinais, falar em novas línguas, curar os enfermos, expulsar os demônios, ainda teve os prodígios. Teve avivamento, irmão, do Espírito Santo, de homens de Deus, ministrar e pessoas obesas, gordas, emagrecer na hora. E ficar aquela banha derramada no chão da igreja. Pessoas receber habiturações e dentes de ouro. Eu conheci uma amiga minha, a bispa Gisélia, que nessa época do grande avivamento ela recebeu dente de ouro, ali de Aracaju, Sergipe. A pastora Claudina, até hoje, ela faz a obra comigo. Quando eu viajo para Aracaju, a gente faz a obra junto. Às vezes ela vem aqui em Brasília. E a pastora Claudina, ouvindo esse pregador que foi para Aracaju, na época um grande avivamento, o povo recebendo dente de ouro, habituração de ouro, ela ouviu pelo rádio, porque a igreja ficou lotada e a transmissão do culto foi dada pelo rádio. E ela em casa, ouvindo pelo rádio, o poder de Deus veio, habiturou. Não precisou o pregador colocar a mão, estar perto do pregador, porque, irmão, não é o pregador, não é o vaso, é Deus, é o poder de Deus. Vamos parar de estar atrás do homem, da mulher. É o poder de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. O vaso é só um canal, mas o poder da palavra vem de Deus. A gente é só um canal que passa este poder. E o poder de Deus foi lá fazendo a habituração. E ela tem essa habituração feita pelo Espírito Santo, que ela não deu para ela ir para o culto, mas ela assistiu pela transmissão da rádio. E quando ela está cheia do poder de Deus, que o Espírito Santo toma ela rindo, os dentes dela brilham. Eu vi isso acontecer várias vezes. São prodígios. Prodígios de Deus. Aí quando foi agora nos anos 2000, aqui em Brasília, 2006... Chega que tem um pregador aí
que quando ele ora dá dente de ouro, só que não estava tendo mais isso assim. Aí teve um evento que esse pregador, esse homem ministrou, ninguém ganhou dente de ouro. Aí ele foi ministrar a libertação e começou, fecha o olho, ninguém dê glória, ninguém dê aleluia, você vai vomitar. Aí o Senhor falando comigo, ele está usando psicologia. Aí as pessoas mais fracas começou de olho fechado, você vai vomitar, você vai vomitar, você vai vomitar. Aí isso aí é arte psicológica. Aí começou a vomitar, só cuspe. Vomitar, cuspe. Enquanto isso, um amigo meu, que tem dom de visão, viu no pregador um papagaio. E o papagaio faz o quê? Imita. Louro, aí louro. Louro, cante comigo. Aí ele canta. O louro repete, imita, né, o papagaio. Aí Deus falou comigo que a visão do irmão que estava comigo, pastor de Deus ele, é obra de imitação. Papagaio é obra de imitação. E eu vi uns parafusos aqui, aqui e aqui e aqui, todo parafusado, o pregador. Aí Deus falou mecânica. Enfim, só umas 10 pessoas lá que ficou de olho fechado, umas pessoas até fracas assim, ainda no sentido da palavra, vomitaram só cuspe e ninguém ganhou dente de ouro nem nada. O que é isso? Pessoas que estavam manipulando a fé. E esse homem ainda pediu uma moto dizendo que era para a obra e levou essa moto para ele. Porque na hora que o homem fez o apelo, o povo veio tudinho, dando ouro, dando oferta, dando moto. E quando a gente apresenta um trabalho missionário mesmo, apresenta um campo missionário, as pessoas têm uma dificuldade de dar uma oferta. E quando vem uma pessoa dessa, com lábia, com mecânicas de persuadir, Paulo disse, olha, a minha pregação não consistiu em persuasões de palavras humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder. Isto é avivamento. E quando vem essas pessoas de fora, que não tem poder de Deus, nem unção, nem nada, mas sabe falar, o povo só falta dar a roupa que está vestido. E quando a gente está ali mesmo trabalhando sério, apresentando algo sério, as pessoas têm uma dificuldade de ofertar, de semear. Eu louvo a Deus porque esses anos aqui em Brasília eu ensinei através de atitudes a IPFN semear e orar também. Orar. Ensinei a IPFN a orar, a jejuar, buscar a presença de Deus, se interessar pela palavra. E algo que a nossa igreja aqui faz na íntegra, aprenderam comigo pela misericórdia de Deus. Eu sempre ensinei uma frase que eu aprendi no início da minha fé e o Espírito Santo me deu essa frase. Porque ninguém guardou essa frase, Deus me fez guardar. Dá sem ter, para dar. E essa igreja aqui nossa é uma igreja maravilhosa. Às vezes aparecia alguém precisando de alguma coisa, eu dizia, e aí, vamos ajudar agora? Vamos. Eu me lembro que eu sentia desejo de trazer pessoas do Nordeste que passaram prova comigo, que nunca andaram de avião. E eu dizia, estou querendo trazer alguém de avião. Eu me lembro que uma vez eu fiz só um comentário, Deus mandou uma mulher que nunca veio na nossa igreja. Nunca, mas naquele dia ela estava na nossa igreja e eu falei, ela, pastor, para quando é? Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu vou pagar as passagens aéreas de ida e de volta. E várias vezes eu quis honrar as pessoas que tiveram comigo na prova no Nordeste. E eu falava assim, as pessoas já entravam com a verba. E eu me lembro que muitas pessoas que eu trouxe para cá, o Senhor me usou para honrar elas. Lugares que Deus abriu as portas para mim. Teve uma época que eu preguei muito na Câmara dos Deputados. E eu levei muitos para ir pregar lá. Preguei nos Ministérios das Comunicações, dos Transportes, Ministério da Justiça, Ministério da Aeronáutica.
Relações Exteriores, Ministério do Esporte, Ministério da Educação, Minas e Energia. Tem um lá que trabalha com as pedras, né? Diamante, essas coisas, né? Essas pedras preciosas. Eu esqueci como é que se chama o nome desse ministério. E eu levei muitos que estavam no Nordeste para esses lugares aqui em Brasília. E o Senhor sempre me usando assim, para honrar o próximo, para reconhecer o próximo. Porque quando você reconhece as pessoas, Deus, Ele reconhece você. Ele diz que é para mim amar o próximo como a mim mesmo. Quando você semeia na vida dos outros, o próprio Deus semeia em você. O próprio Deus lhe abençoa. E eu me lembro várias vezes aqui na igreja, nós precisávamos levantar alguma coisa para alguém, pessoas que chegou do Nordeste sem nada. Daqui a pouco um eu dou o bujão, outro eu dou o fogão. E Deus abençoar. Eu me lembro que quando o Senhor me tocou para trazer a pastora Fátima, que é uma das gêmeas, ela morou 6 meses aqui em casa comigo, com os filhos dela aqui em casa, Aninha, Sara, Charles, Rebeca, Daniel. E Deus usou Raquel, ainda tem Raquel, uma filha da pastora Fátima. Deus usou um filho meu na fé, sem saber quem era a pastora Fátima, mas com respeito a nós, para dar um fogão. Ele foi na loja Bahia e comprou um fogão. E sempre quando eu fazia um apelo, as pessoas respondiam a esse apelo. Por quê? Porque nós queríamos conservar a brasa viva, a chama acesa. Porque o avivamento de Atos dos Apóstolos não foi só a manifestação do poder e dos dons do Espírito Santo, mas foi no partir do pão. Diz que eles vendiam suas propriedades e repartiam com os outros para que todos tivessem tudo em comum. Então a obra social, o partir do pão, faz parte de um avivamento. Glória a Deus. Alá bandara comandara biasté. E nesse momento de pandemia, esse negócio aí da obra social, do partir do pão, está sendo reavivado. As igrejas, nós, igrejas, precisamos ajudar o órfão e a viúva, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago disse que a religião pura e imaculada para com Deus é guardar-se da corrupção deste mundo e visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então, a gente vinha vivendo isso, mas tinha muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus que não estavam mais ligando para o próximo, não estavam mais ajudando o próximo. Tinha até pessoas que tinham condição de ajudar e não ajudava. Sabe quem ajudava? Quem estava na prova também. Quem estava na luta também, às vezes tinha mais visão. Esses dias mesmo, eu quero louvar a Deus pela vida do Ataída, ele está assistindo aí. Ele percebeu que a pastora Cida, na live do meu aniversário, quando ela foi me parabenizar, Deus ainda a usou para mim, estava com a prótese quebrada. Ele disse: pastor, veja com a irmã lá quanto é. E ela já foi no dentista impropriar, fez o orçamento. Que Deus abençoe o irmão Ataída. Então, aqui na IPFN, nós temos aprendido isso. E eu conheço aqui igrejas, aqui em Brasília, foram igrejas maravilhosíssimas para mim, quando eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Igreja Evangélica do Deus Vivo, uma igreja que ajuda, que semeia. A Igreja Batista Central. Primeiramente eu conheci a pastora Cidinha. A pastora Cidinha nos ajudou através da obra social da Batista Central, com cesta básica, com cama, com cobertor, com tantas coisas. Eu era recém-chegado aqui. E as igrejas aqui em Brasília, elas têm essa visão de ajudar o próximo, assim, obra missionária também. Eu me lembro que a primeira vez que Deus mandou trazer a pastora Cida, né, que é a outra gêmea,
Ela veio de avião. Eu me lembro que eu estava num culto na casa de uma irmã, a irmã Alvandi Félix, e eu falei que queria trazer a pastora Cida, minha mãe na fé, para fazer a obra aqui em Brasília. Naquela reunião as irmãs se reuniram e deram as passagens de Cida e de volta. Eu sempre falei assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho voto de confiança. Eu faço apelo, não aquele apelo mentiroso. Irmão, estou precisando de 10 mil para uma obra, eu pego os 10 mil e deixo todo para mim. Não. Faço apelos precisos, dentro de necessidade, e as pessoas correspondem. Sabe o que é isso? A graça de Deus na nossa vida. Eu me lembro que o Senhor mandou eu fazer o casamento em relação à festa, né? A cerimônia, a Sara. Sara é filha da pastora Fátima. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer esse casamento? O Senhor mandou, o Senhor vai mandar então a provisão aí. E para a glória de Deus, Deus abençoou para que tudo fosse mais barato. E por fim, uma amiga minha chegou para mim e disse: eu fiquei sabendo que você está fazendo do casamento da filha da pastora Fátima, e Deus mandou eu reservar esse dinheiro aqui para você investir no casamento. Meu irmão, foi uma salvação para o complemento daquela festa. E a irmã Alvandi Félix, que está na glória, né, o Senhor preparou ela e levou através de um câncer. Interessante que quando ela estava no processo do câncer, o Senhor me deu uma revelação que ela matava uma cobra e a outra cobra ficava escondida. E ela teve, né, uma cura de um câncer, mas tinha outro escondido. E esse levou ela a óbito. Mas o Senhor antes preparou ela, né? Eu vi muito avivamento, mudanças, e Deus foi preparando ela, né? Eu creio que o Senhor a levou para a glória. E a irmã Alvandi Félix, juntamente com a missionária Márcia, que é a nossa missionária local, amiga nossa de muitos anos, elas nos ajudaram muito para realizar casamento de muitas pessoas. Casamento de muitas pessoas que queriam casar na igreja, ter uma cerimônia e não tinham condições. Então, o Senhor nos honrava porque o nosso pedido era verdadeiro. E aonde tem um avivamento, tem verdade. E aonde tem verdade, tem liberação. Porque a verdade, ela liberta, ela abre as portas para uma prosperidade, para uma bênção abundante na presença de Deus. Hoje eu quero ministrar que o seu cálice, meu irmão, minha irmã, o seu cálice vai transbordar. Alanderbian Joneples Nekimintria Narabacobandara Sebre Naraue. O seu cálice vai transbordar. E neste momento de pandemia, o Senhor está soprando a cinza, está tirando a cinza, a vaidade, o eu religioso, o eu da vaidade espiritual. E Deus está reavivando os corações. Deus está renovando a igreja no partir do pão, nas orações, na doutrina. Glória a Deus. Quantos testemunhos eu já ouvi desde o início dessa pandemia? Pastor, mande todas as lives das terça-feira. Eu estava precisando voltar a ouvir estudos da palavra. Esses estudos estão me ajudando. Olha, pastor, esses estudos eu só ouvi no início da minha fé, muitos anos atrás, falando da grande tribulação, do milênio, do novo céu e da nova terra. Eu não estava ouvindo mais isso. E o povo tudo procurando a queda do Anticristo 1, a queda do Anticristo 2, a queda de Babilônia, minúcias da tribulação 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Já teve pessoas que procurou o milênio parte 1, parte 2. Então, as pessoas estão voltando a serem atraídas, não pelas bênçãos terrenas, estão sendo atraídas pelo dono da bênção,
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem um plano eterno para nós. Ele vem arrebatar a igreja. Vamos ser reis e sacerdotes com Ele durante 1000 anos, depois da grande tribulação, depois que o anticristo e o falso profeta forem lançados no lago de fogo, os ímpios serem extirpados da terra. Vamos morar com Ele na eternidade, no novo céu e a nova terra. Então o avivamento vai levar nós a pensar nas palavras de vida eterna. Seremos que nem Pedro. Pedro disse: Mestre, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Alaman joneple decamanchui, ergue-me andaço, mirimi andanai. Glória a Deus. Então, o Senhor está trazendo isso aos nossos corações. O Senhor está renovando vidas. O Senhor quer trazer o grande avivamento, porque a visão que Deus tem me dado é que quando as igrejas, nós estivermos bem quebrantados e maduros para uma grande manifestação de poder, irmão, pandemia, miséria, pobreza, conflito, o cenário vai estar pronto para receber abundância de salvação, ciência, sabedoria, temor do Senhor. Isaías 33:6, a pastora Raquel ama pregar esse versículo. E haverá estabilidade em todos os seus tempos. Estabilidade em todos os seus tempos. E o temor do Senhor, a ciência, a sabedoria, será o vosso tesouro. Haverá abundância de salvação. Aí Deus vai manifestar salvação, prosperidade, poder de Deus, porque o cenário está sendo preparado para Deus revelar o poder dele. Porque aonde tem desgraça, Deus revela a graça. Aonde abundou o pecado, graça superabundou. A graça é maior do que a vida, é maior do que o meu pecar. Glória a Deus. E nesse momento de cinzas de um avivamento, Deus vai soprar a cinza e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Deus vai trazer uma grande manifestação de poder para que as nações tenham uma última oportunidade de entrar pela porta da graça. Porque quem entrou pela porta da graça vai ser arrebatado no dia do arrebatamento. Os mortos vão ser ressuscitados com Cristo, os que morreram com Cristo. Mas depois, na grande tribulação, grande vai ser o ai. Quem está acompanhando os estudos da terça-feira sabe que para ser salvo na grande tribulação, grande é o ai. Então o momento é agora. Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele diz: eu sou a porta. E quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagens. Então eu queria dizer nessa tarde, queridos, vamos soprar essa cinza e vamos dar lugar ao avivamento. No próximo domingo nós vamos entrar nesse texto, porque eu fui dando essa volta na história do avivamento, mostrei para você como a igreja perdeu muito do avivamento, como a igreja estava despercebida e que estávamos vivendo cinzas de um avivamento, para mostrar para você que em meio a essas cinzas Deus vai soprar a cinza e o fogo vai voltar a arder, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então, no próximo domingo eu vou entrar no texto, e a gente vai ver as cinzas sendo removidas. Daqui a pouquinho eu vou orar com vocês, pode deixar aí os pedidos de oração. Vamos continuar orando para Jesus batizar com o Espírito Santo, para Jesus curar os enfermos, para Jesus salvar, e orar pelo Brasil, por esta pandemia, orar pelas igrejas. Vamos continuar orando pela Argentina, pela China, pela Índia, que eu adotei. Estou orando por missionários que estão lá, que eu estou tendo contato com eles, contato mesmo. E Deus está me mostrando que vai trazer um grande avivamento na Índia, nos países árabes, quebrar
a força dos deuses estranhos que tem naquelas nações, e a força muçulmana, e trazer a força do Evangelho da Graça para a salvação de almas, né? Porque Deus começou a me mostrar os países árabes em 2004. Eu até falei para a missionária que está lá, a família que está lá de missionários, e para a outra missionária, Rebeca, que está lá. Falei para elas que desde 2004 que Deus começou a me mostrar os países árabes. Glória a Deus. Inclusive, até o médico de Raquel, a gente não falou nada, mas ele começou a perguntar se nós era crente, e já foi tomado por uma sede. A gente viu que ele viu algo de Deus em nós dois. E ele é descendente de árabe, o médico que está atendendo Raquel agora no pré-natal. Então, eu vejo isso como sinais, né? E quando Deus me enche do Espírito Santo, que eu falo em línguas estranhas, que Deus me toma dizendo, cante Arábia, cante Arábia, eu sei que é porque a Arábia ainda vai cantar no avivamento do Senhor. As nações vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Então eu vou colocar um hino. Enquanto isso, vocês vão deixando aí os pedidos de oração, que eu vou orar durante toda a semana. E depois eu vou fazer uma oração, como eu falei, né? Clamando pelo avivamento, batendo com o Espírito Santo, cura, salvação, pelo Brasil, pelas nações. Amém? Enquanto isso, ouça essa melodia de Sofia Cardoso, que diz, vou voar nas asas do Espírito. Oh glória! Medita aí nesse hino, irmãos. Nas asas do Espírito. Sim, nas asas do Espírito. Quero voar. Vou voar nas asas do Espírito, vou voar. Flutua meu corpo, eu sinto, vou voar. Vou voar até no céu chegar. Contemplar Jerusalém, as belezas que ali tem. Nas asas do Espírito vou voar até no céu chegar. Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, contemplar meu grande rei, na grande ceia participarei, ao lado de Jesus. Que maravilha! Vou voar. Glória a Deus. Nas asas do Espírito. Amém, diácono Jefferson, nosso diácono local, nosso filho na fé. Vamos estar orando pelo seu amigo. Nas asas do Espírito. Sim, quero voar nas asas do Espírito. Vou voar nas asas do Espírito. Vou Glória a Deus. Flutua meu corpo. Alabaracama, Stene, como Terebe, Adekimio. Voa até no céu chegar. Oh glória! Rever meus queridos irmãos. Glória a Deus.
Esse hino era cantado na Santa Ceia, quando eu congregava ali na Assembleia de Deus do Albano Franco com o evangelista Antônio. Foi um grande homem de Deus na minha vida, um pai espiritual. Evangelista Antônio, do campo do João Alves Filho, Eliane, sua esposa. Quando ali chegar, vou meu Cristo abraçar. Oh, que forte emoção sentirá meu coração. Fez aqui Moisés e todos os fiéis. Quando eu ali chegar, glória a Deus. Deus abençoe a IPFM do Distrito Federal, Pastor André, Pastora Rose, nossos obreiros, nossos membros e congregados. Deus abençoe a IPFM de Sergipe, do Paraná, do Goiás. Deus abençoe as igrejas que têm assistido nossas lives, amigos, pastores, irmãos. Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Nossos filhos espirituais e discípulos da Europa. Tem muita gente da Europa que é filho nosso mesmo, discípulo. Algumas pessoas que estão nos assistindo nos Estados Unidos pelo YouTube, Argentina, Colômbia, tem gente da Colômbia nos assistindo pelo YouTube. Deus abençoe os estados brasileiros, né? Ultimamente está vendo muita gente, né? Pessoas que já se comunicaram de Rondônia, do Pará, de muitos lugares assim, né? Porque nós já temos um público bom no Nordeste, né? No Sul, aqui no Centro-Oeste. Mas tá aparecendo mais pessoas, né? Alguns interagem pelo Facebook, outros pelo YouTube. Mesmo quando não é nos comentários do YouTube, é pelos bate-papo, né? Que viu as mensagens no YouTube, aí entrou em contato conosco, tanto pelo bate-papo do Instagram, como do Message, como do WhatsApp. Nesses dias até obreiros perguntando para mim acerca de dízimos, de administração de dízimos em igrejas, obreiros de outros lugares. Então, de alguma forma, as pessoas estão interagindo e a gente está, como falou o pastor André, né, uma mentoria. O pastor André falou que estava com essa mentoria para pregadores novos, né, e tem sido uma mentoria em todos os sentidos, né, pessoas nos procurando, que está conhecendo mais o nosso trabalho, né? Tem uns que já conhecia porque me viu pregar em outros estados, em outros países, e eu já passei muito tempo fora do Brasil, então ali eu sempre passava para as pessoas a minha experiência na obra, e pessoas nos procurando, querendo estratégia de obra, de evangelismo, de missões. E nesse momento é isso, é buscar o reavivamento. Glória a Deus. Amém. Leiliana é nossa ovelhinha aqui da sede, pedindo oração pelo pai e a mãe dela. Desde já que Deus visite seus pais de uma maneira especial, mas vamos estar orando. Esses pedidos todinho do Facebook, eu curto eles e coloco na oração, para a glória de Deus. Nesses dias a gente recebemos testemunho de pessoas que foram curadas, né? E eu estou feliz, pessoas que foram libertas. Estou muito feliz mesmo, para a glória de Deus. Nesse momento nós vamos orar, clamando a Deus por um reavivamento. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos irmãos falaram comigo dizendo que queriam ser batizados com Espírito Santo e com fogo. E a Tua palavra diz que no nome do Senhor falaremos novas línguas. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo.
Assim como dias atrás o Senhor batizou a irmã Marli, minha filha, na fé, com o Espírito Santo e com fogo, eu te peço, meu Deus, esses que estão assistindo a live, que entraram em contato dizendo que querem ter essa experiência, Decandarabi, Astemi, Kamandai, que o Senhor, meu Deus, visite eles dentro dos lares deles e derrame sobre eles a virtude do Espírito Santo e transborde o coração deles de poder e tome eles para salmodiar e cantar Recanjoneplese Dekimintri. Deus, envolva eles na unção e no poder, meu Deus, e que o sinal de falar em novas línguas seja notório, que quando eles começarem a cantar, a glorificar, em vez de sair a língua da sua própria nacionalidade, saia os mistérios, recalamante, a língua dos homens e dos anjos, meu Deus. Alá comandarábia, né, que me osteme canto e de como terra. Deus vai neste momento batizando com Espírito Santo e com fogo, meu Deus. Vai derramando sobre eles agora o revestimento de poder que capacita eles para pregar as boas novas, para evangelizar, para testemunhar, para profetizar. O poder de Deus que leva eles a terem visões espirituais. Labancho nekeb andakamu mitermi trias eteri mayaso kalamayo inchkayaste remio kalamayo dekamaste mikamayo ikamayayo cho mayasubi kamayasho. Oh, glória, Deus está me dizendo que Ele colocou uma língua indígena na minha boca e que Ele está preparando cristãos para levar o avivamento para as tribos indígenas. Deus quer revelar o poder dEle para os índios. Eu vi em alguns jornais que os índios estavam tendo muito caso de Covid-19, né? E nesse momento de revelação do Espírito, orando para Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor botou uma língua, Ele falou que era uma língua indígena, e Ele falou que estava preparando cristãos para levar o avivamento para as tribos indígenas. Nós estamos na pandemia, mas se prepare para o pós-pandemia, porque o pós-pandemia para os cristãos, para nós, vai ser o momento do avivamento, de Deus revelar a graça e o poder dEle em meio às enfermidades. Deus me fez lembrar que no século XIX estava tendo muitas enfermidades. Em meio ao surgimento de muitas enfermidades, em meio às cinzas, Deus levantou uma mulher chamada Catherine Kuma e deu a ela o amor pelos doentes. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Esse caminho mais excelente é o caminho do amor. E o caminho do amor no coração de Catherine Kuma levou ela a ganhar um dom, o dom de cura. E no momento de muitas enfermidades, Deus levantou aquela mulher com o dom de cura, pregadora, usada no dom de cura. Erdekios temio dará subrinai anjokamanchu brenastu precacho dequemente como terra. Então, nesse momento de pandemia, Deus quer levantar pessoas que têm amor pelo próximo, pelas almas, com dons de cura e libertação. Esses dias eu fiz campanha com pessoas que estavam sofrendo enfermidades e ataques de bruxaria terríveis. Coisas que estavam acontecendo no corpo dessa pessoa terrível. Glória a Deus. E Jesus nos usando na cura e na libertação. Então, queridos, esse é o momento de Deus curar os enfermos, os oprimidos, perturbados. Porque em meio a esses acontecimentos tem muita gente perturbada. Tem muita gente alacancho terremáquio prex roupi
Nesse momento Deus quer fazer algo novo, quer manifestar o poder dele. Aleluia. Senhor, eu oro pelo reavivamento em nosso meio, pelas tuas igrejas, teus pastores, pela nação brasileira. Vai dando cabo a esta pandemia, Pai. O pós-pandemia está chegando e eu creio. Meu Deus e meu Pai, assim como o pós-guerra trouxe o reavivamento, assim como o pós-guerra da Segunda Guerra Mundial trouxe a prosperidade para as nações europeias e outras nações da terra, que esse pós-pandemia traga o avivamento e as bênçãos para levar o homem e a mulher à salvação do Senhor, ao conhecimento pleno de Cristo Jesus. Meu Deus, eu creio no grande avivamento na Índia, Pai. Eu oro por aquela família que adotamos em oração, pela missionária Rebeca e outros que estão lá, pelos países árabes, pela janela 10x40, pela África, pela Argentina, o Equador, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, pelos Estados Unidos, pela nação brasileira, pelas nações europeias. Meu Deus, por todas as nações da terra. Meu Senhor da glória, eu oro pelos infectados da Covid-19, continue curando. Esses dias recebemos relato de que muitos que nós oramos foram curados. Continue, Senhor, aqueles que o Senhor tem propósito, continue curando. Vai, Senhor, matando este vírus e a ação dele no corpo das pessoas. E até aqueles que são assintomáticos, Pai, vai curando para que não possam infectar outros. Meu Deus e meu Pai, nós cremos no grande livramento do Senhor, na bênção do Senhor, Pai, para curar e restaurar. Nós cremos, Pai, porque Tu és fiel, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é lindo, é tremendo. Alamaná e Asté, esses dias uma irmã teve um sonho com uma data e Deus falava comigo. Eu não conheço essa irmã pessoalmente, só vi uma foto dela no perfil do WhatsApp, mas estou orando por ela, pela família dela, e Deus está fazendo um mistério grande e coisas grandes. E Deus falou comigo que era a data do nascimento dela, e eu fiquei, meu Deus, e se essa mulher não tiver nascido nessa data que ela viu uns números no sonho, e ela pediu para me interpretar o sonho, né? E o Senhor me deu a interpretação do sonho, e ela falou, pastor, realmente eu nasci nesse ano, e era o ano do número do sonho. Aí Deus me revelava que estava indo lá do nascimento dela para resgatar coisas agora no presente. Então é tremendo, queridos, a comunhão com o Espírito Santo, né? Esses últimos dias as minhas experiências com os dons de revelação têm se multiplicado. Deus tem me usado para as pessoas de uma maneira especial, as pessoas que estão acompanhando as lives, que entram em contato conosco, e está sendo algo do céu na terra. Então vamos viver este reavivamento em nome de Jesus. Pastora Lucinha Moraes, ali de Própria Sergipe, nossa amiga da Igreja Fonte de Água Viva, um grande abraço, minha pastora, estamos orando por vocês. Deus abençoe o pastor Moraes, esposo da senhora, e toda a igreja. Estamos orando por Própria, estamos orando por Sergipe. Glória a Deus. Deus, eu ainda intercedo, Pai, pelos pedidos de oração. Eu intercedo pelas pessoas, Pai, que têm nos procurado. Meu Deus, pedindo um socorro, pedindo ajuda, Pai. Que o Senhor socorra cada uma delas de uma maneira toda especial. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, meu Deus. Aqueles que estão, Pai, com medo. Hoje mesmo, irmão, eu orei por uma senhora que mora sozinha em Águas Claras, e ela está com medo. Pastor, vem aqui ungir a minha casa. Ore para Deus me libertar, com medo da pandemia, a opressão. E quarta-feira, depois da oração, eu vou lá ungir a casa dessa senhora aqui em Águas Claras. Tem muita gente, irmãos, precisando de nós. Você que é um irmão em Cristo, Deus lhe chamou para uma obra, lhe dotou de dons espirituais. Deixe Deus te usar.
Se alguém lhe pedir oração, ore por áudio. Se alguém lhe procurar, dê uma palavra. Deus quer nos usar. Este é o tempo de Deus usar a igreja. Queria mandar um oi. Essa semana eu fui visitar os pais da pastora Socorro. E eu descobri que a mãe da pastora Socorro não perde uma live, irmão. Ela assiste pelo YouTube. A irmã Francisca. E eu queria mandar um abraço para a mãe da pastora Socorro e para o pai da pastora Socorro. Também para a irmã Sevandira do Mato Grosso, é uma senhora, não perde as lives. Pela dona Eliane Moisés e toda a sua família na Piabeta, é um povo que eu acompanhei quando era pastor da Assembleia de Deus na Piabetinha. Tem muita gente que está assistindo. Rose Cleide, que é uma jovem da minha época lá de Penedo, está assistindo pelo YouTube. Tem muita gente que eu conheço aí de tempos atrás que descobriram as lives pelo YouTube e está assistindo. E eu queria mandar um alô para essas pessoas que estão nos assistindo. Teve uma pessoa também que eu descobri esses dias que essa pessoa não perde as lives. Eu agora esqueci assim, sabe, no momento, mas eu fiquei maravilhado porque até crianças têm assistido. Eu queria mandar um abraço para o Vinícius, é um jovem especial. Ele não perde as lives e ele é especial, mas ele entende as lives. Coisa linda. Queria mandar um abraço para o Vinícius, para a Mônica, que é a mãe dele. Todos que tenham assistido essas lives, seja alcançado. Você que ainda não é cristão, aceite Jesus. Entregue sua vida para Cristo. Jesus quer te salvar, te libertar. Jesus quer lhe dar a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Glória a Deus. Queria louvar o Senhor por mais uma live. Hoje o tempo passou tão rápido, irmão. Já são 7:05. Para a glória de Deus. Queria mandar um abraço também para os irmãos da Europa. Tem muitos deles que assistem pelo YouTube. Pastor Irley, Pastor Ana Jacó, Pastor Ivana, Gonçala, Márcia, Mabi, Evangelista John Claude, Aládia, o outro Claude que eu conheço também, a minha filha na fé, missionária Vânia, Evangelista Jorge, entraram em contato comigo, a missionária Vânia pelo WhatsApp, a missionária Aaron, a pastora Keila, que está assistindo às terça-feira, lá da Suíça Alemã, apóstolo Esaú, pastor Fernando Abade, pastor Paulo da Ciberne, ali na Suíça Alemã. Eu estou feliz de ver Jane França. A Jane é uma filha minha espiritual. Na época que eu pastoreei a Assembleia de Deus Manancial, na Avenida Euclides Figueiredo, em Sergipe, Aracaju. Jane, continue firme na presença de Deus. Você é uma pessoa que Deus te chamou para uma grande obra. Deus abençoe seu esposo, seu filho, toda a sua casa de uma maneira especial. Queria mandar também um oi para Mary Prata. A Mary Prata assiste pelo YouTube. Os filhos dela é uma bênção. Deus abençoe a Mary Prata, nossa amiga ali de Aracaju, Sergipe. Também minha prima Lucy Gleice, que está assistindo, Deus está trabalhando. Minha prima Patrícia. Minha família, meu pai, Expedito, um grande homem de Deus, escatólogo, mestre na palavra. Toda a minha família, meus irmãos, Júnior, Everton, Marcos, Marcelo, meu irmão Wesley, presbítero. O nosso pastor também, José Messias, que é amigo do meu irmão, presbítero Wesley, da minha cunhada, Luciene, e se tornou meu amigo. Está sempre mandando zap para mim, testificando dos estudos escatológicos da Assembleia de Deus Nova Aliança ali em Belfor Roxo, pastor presidente, uma benção, né? Tem muitos pastores de igreja acompanhando os estudos,
Que Deus abençoe. Queria mandar um abraço para minha mãe Cícera Gomes, ali em Maceió, para a irmã Eliane, que está nos acompanhando pelo YouTube, compartilhando. A irmã Eliane é uma amiga minha de muitos anos. A irmã Neide, ali de Aracaju, a irmã Penedo, irmã Neide de Penedo, irmã Dedé, ali de Penedo, Alagoas. Muita gente, Mauricéia, que está no Rio de Janeiro, muita gente mesmo que eu conheço de muitos anos. A irmã Valdice, que é uma mãezona. Esses dias foi um mistério grande, Deus usando a irmã Valdice para mim pelo WhatsApp, e uma unção tremenda, irmã. E eu louvo a Deus por essas alianças que têm permanecido, né? Passou décadas e a mesma comunhão, a aliança em Cristo. Isso é importante. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Terça-feira, às 20 horas, Minúcias do Milênio, parte 5. Vai ser uma bênção. Espero você. Terça-feira, às 20 horas. Sexta-feira, a live com o pastor André, a Escola Teológica. Ontem o pastor André recebeu um convidado, amigo dele, missionário Josué, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi uma bênção. Eu gostei demais. Eu digo, meu Deus, que missionário simples, humilde, maduro, até para entrar nos assuntos abordados com muita maturidade e muito pé no chão. A Escola Teológica com o pastor André, às sexta-feira, tá uma benção. Só que essa semana foi no sábado, por causa do horário que convinha para o missionário Josué ali dos Estados Unidos. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora às 19h30, quem mora aqui no DF quiser vir, nós tem culto presencial, venha de máscara. Aí, eu comprei até um negócio de álcool gel que, pisa com o pé e sai na mão. Estamos se adequando para o momento. E agora às 19h30, culto presencial. Eu espero os obreiros, membros congregados, e você que quiser visitar, que tem muita gente aqui da colônia que não é crente, que está assistindo as lives. Você é o nosso convidado, em nome de Jesus. E quinta-feira também, das 19h30 às 21h, teremos culto presencial também, para a glória de Deus. Deus abençoe as nossas congregações, já retornaram os cultos também, mas com as mesmas restrições. Já está tendo culto na QNL 16. Irmãos, quem desejar ir para um culto dia de quarta-feira, na QNL 16, o nosso pastor Anderson, é um jovem evangelista Anderson. Deus tem levantado na palavra. Ele dá uns estudos maravilhosos. Então, dia de quarta-feira, vai na QNL 16. P-Norte, voltou os cultos. Pastor Derneval e missionária Josiane, são uns filhos nossos. Já colocaram uma campanha lá de Atos 2. Eu vou pregar no final da campanha. Vicente Pires voltou os cultos graças ao novo decreto do governador Ibanez Rocha. QNR5 voltou os cultos para a glória de Deus. E as nossas igrejas todinhas aqui voltou aos cultos, porém com as mesmas recomendações, Quem for da área de risco não pode ir, pessoas de 60 anos para cima também não, 12 anos para baixo também não, mas o restante pode estar presente, E aqui na sede às quintas e aos domingos, e essa live das 15 horas e a live da terça-feira às 20 horas, que é a do estudo, Por quê? Porque todo mundo assiste junto, Já que no culto presencial não pode ir todo mundo, então por enquanto a gente vai deixando os estudos para as lives, amém? Deus abençoe a todos. Eu vou interpretar a bênção apostólica. Não esqueça de compartilhar na sua linha do tempo esse vídeo, você que não compartilhou ainda, e marcar pessoas, porque eu já percebi que funciona. Você marca a pessoa, aí a pessoa vai chegar para a pessoa e a pessoa vai assistir, e tanto ela vai receber de Deus que vai querer compartilhar com outras pessoas, porque é necessário que a palavra seja que nem um fogo, quando pega, vai alastrando de um canto para o outro, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus,
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém.